Olá, sejam bem-vindos. Esse é um debate aberto com toda a comunidade jurídica e a sociedade, para aproveitarmos o nosso tempo e nos dedicarmos ao aprendizado e crescimento mútuo. Isso é assim porque acreditamos que é no espaço da convivência humana, no compartilhar das experiências, sonhos e ideais, que verdadeiramente encontramos sentido para as nossas existências. Na nossa live de hoje, discutiremos o tema 6 hábitos para ter uma vida saudável após a pandemia. Para isso, nós estamos recebendo o médico do Exército e do Esporte com residência na Unifesp, atuante no Instituto Baxi, de Campo Grande, pós-graduado em Medicina do Trabalho pela FAMERP. Vitor Moreira também é ex-perito médico do INSS e da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Mas não se engane, ele não está aqui para nos trazer respostas prontas ou acabadas, mas para realizar conosco um debate franco, ético e aberto. E para que, ao final, é o que nós esperamos, você tenha encontrado para elementos para ter a coragem de pensar segundo o seu próprio entendimento. Seja bem-vindo, Dr. Vitor Moreira Camilo, ao nosso canal. Muito obrigado, Dr. Vander, pelo convite. É uma honra imensa estar aqui com vocês. É um prazer enorme poder discutir um assunto tão importante e ser seu convidado aqui está sendo uma experiência única para mim. Muito obrigado pelo convite. A experiência, eu tenho certeza, o aprendizado será de todos nós, Dr. Vitor. Bom, para que a gente possa ter início, eu acho que uma questão que sempre vem à mente é a seguinte. Quando a gente fala de um vírus, o que distingue um vírus de outro tipo de enfermidades que a gente tenha? Por exemplo, vírus e bactéria, qual é a distinção de um para o outro? Como que a gente poderia fazer essa diferenciação? Sim, Wander, muito bem colocado. O vírus, ele tem algumas características próprias dele. E a principal, que mais chama atenção, é o modo como ele está no ambiente e como ele afeta os seres humanos. Isto é, no ambiente, o vírus é uma molécula inerte, é um micro-organismo que, na verdade, fica mais em uma forma de cristal do que realmente um ser vivo ativo, como os outros animais, outros bichos que a gente conhece, que estão circundando. E ele só torna a sua vida, que não é bem dito vida por alguns especialistas, ele só consegue ativar seus mecanismos de sobrevivência, inclusive de infecção, quando dentro de um hospedeiro, isto é, de uma célula, seja do ser humano, seja de outras bactérias, ou seja de outros animais. Então, isso difere ele muito dos outros micro-organismos, inclusive protozoários, bactérias, e dos seres mais complexos, como os animais. Então, essa característica faz dele uma dependência, ele cria uma dependência para que ele possa existir de uma outra célula. E por que o coronavírus, que é um vírus, não uma bactéria, por que ele tem se colocado como um vírus muito mais perigoso que outros vírus? É pela sua taxa de letalidade? Não existem outros vírus que matam muito mais do que o coronavírus? No que ele se distingue de outros vírus que nós temos aí, de outras doenças que nós temos? Então, essa sua observação é muito interessante. Por quê? O coronavírus, ele é um vírus que o ser humano ainda não cria uma imunidade, não tem uma capacidade imunológica muito adequada. Porque assim como ele, outros vírus da mesma classe, no caso o SARS, que a gente conhece, que teve aquela epidemia anos atrás, entre outros, eles são coronavírus, né, de uma família diferente, o qual a gente não tem muita imunidade pronta e nem vacina para ele. Então, por conta disso, acaba que ele fica sendo um vírus que nós, apesar dele não ser tão forte no ponto de vista de capacidade de destruição, é um vírus que a gente não tem uma imunidade pronta, o que nos torna alvos frágeis para ele. Com isso, a gente depende exclusivamente da nossa imunidade estar boa para que consigamos combatê-lo. Caso contrário, por ser uma novidade no nosso organismo, a gente às vezes pode ter um problema nessa defesa, nessa forma de reação a ele, por conta dessa novidade para o organismo. Então, isso faz dele ser um pouco mais um risco, torna ele um pouquinho um risco maior em relação ao vírus da gripe, que a gente já tem influenza, vacina, que todo ano é dada a vacina, inclusive pelo SUS, outros vários vírus que a gente pode fazer a vacinação desde a criança até o adulto, diferentemente esse não. Então, isso faz com que ele seja um pouquinho mais arriscado nesse ponto,
mas a letalidade dele em si, como você mesmo citou, não é tão grande. Mas essa novidade para o sistema imunológico faz dele uma nova ameaça. E do ponto de vista do contágio, ele também se distingue em relação a outros vírus ou ele mantém a mesma taxa de contágio que outros vírus que existem hoje na sociedade? Não, esse ponto que você citou é o ponto diferencial desse vírus, inclusive. Porque se acabamos de falar que ele não é tão mortal, tão letal, por que ele é tão temido? É exatamente por esse ponto que você citou. A infectividade dele é bem maior do que outros vírus, comparados com o vírus da gripe ou qualquer outro desses vírus comuns de resfriados, tipo rinovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório e tantos outros. Ele realmente tem um contágio muito mais fácil, o qual faz com que ele realmente não dependa de muitas pessoas proliferando para que ele consiga atingir novos hóspedes. Então, realmente, ele tem um contágio bem mais elevado do que os vírus já conhecidos. Já que ele tem um contágio tão elevado, doutor Vitor, qual seria a forma de frear esse contágio? Seria só a questão do uso de luvas, máscara? Tem alguma outra medida que seria mais adequada para frear esse tipo de contágio? Então, todas as medidas que estão sendo tomadas estão sendo bem orientadas, porque como é um vírus novo e estão ainda estudando o comportamento desse vírus, tenta-se as medidas de barreira, que é o que você falou de máscaras, luvas, tenta-se medidas de isolamento, que é as pessoas não se aproximando, tenta-se todas as medidas para ver quais são as mais eficazes, porque é um vírus novo, realmente ainda não tem muitos estudos sobre ele, então tenta-se o que já foi adotado anteriormente, e muitas vezes com sucesso, para que tente se repetir nele. Porém, está se vendo que ele está tendo um comportamento um pouco diferente do que se imaginava, às vezes ele está se apresentando, mesmo em cidades, países com isolamento de uma forma alta, em outros que não faz tanto de uma forma baixa. Então, ele ainda está sendo muito complexo do ponto de vista real mesmo, para se tornar para se traçar uma meta, um protocolo exato de como evitar esse contágio, porque ele está realmente sendo bem aleatório, o modo como ele está se comportando em diferentes locais, diferentes populações, e isso está sendo um desafio. Quando o senhor fala na questão do isolamento, nós temos uma controvérsia muito grande instalada na sociedade hoje, porque nós temos representantes de Estado defendendo que não existe isolamento, ou que ele seja um isolamento vertical, e nós temos aí recomendações internacionais, e quando eu falo Estado do ponto de vista federal, né, o nosso presidente da República defende essa visão. E, ao mesmo tempo, nós temos estados e municípios defendendo um isolamento mais acentuado. Quando a gente fala do isolamento, qual que o senhor entende que seria o mais adequado? Esse das recomendações internacionais que estados e municípios estão adotando, ou esse que tem sido defendido pelo representante nosso presidente? E também, se possível, distinguir um e outro, o isolamento horizontal do isolamento vertical. Certo. Então, doutor Wander, nesse caso, eu acho que o Brasil é um país tão grande, em tamanho continental, que tem que ser realmente tratado caso a caso, estado a estado, cidade a cidade, tanto por características da própria população, características de idade, características climáticas, densidade demográfica, capacidade hospitalar, inclusive, para receber em caso de agravamento. E todos esses fatores, em conjunto, eu acho que eles sim são a fonte de informação para bolar uma boa estratégia, uma estratégia que seja mais eficaz, porque simplesmente tratar o país continental como um único país é muito difícil. Tanto que a gente consegue perceber que teve estratégias adotadas em países que funcionaram em outros não, as mesmas estratégias. Então, isso é realmente muito individualizado. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais focada realmente em cada região, cada local ter a sua autonomia para que ela consiga de uma forma séria identificar realmente o que está acontecendo, o mapeamento do que pode ser feito para dali então tomar as medidas mais eficazes contra esse isolamento. No isolamento que você citou, o horizontal, que é o que a gente tem feito para toda a população, né, que você tenta separar as pessoas de um todo, evitando que elas fiquem aglomerando, que elas fiquem saindo, que elas fiquem estando em locais onde uma pessoa vai contagiar a outra, uma forma que tem se mostrado eficaz, mas também depende muito de locais. No momento igual, nesse momento atual, os Estados Unidos está vivendo um problema, mesmo está fazendo isolamento horizontal. Já tem outros países que adotam o vertical.
que é o que a gente sabe, que é tentar separar especificamente as pessoas de risco, né, do grupo de risco. Você tentar ser mais pontual e quem tiver a saúde melhor, não fizer parte desses grupos, poder voltar às suas atividades, pois espera-se, né, que eles tenham uma boa resposta ao contato com o vírus, porque esse contato ele vai acontecer, independentemente do momento, ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O que não querem, obviamente, tanto no isolamento horizontal ou vertical, é que ninguém morra ou que a capacidade do sistema de saúde seja superada e com isso haja um caos, que é o que já estamos vendo em muitos países, inclusive, e até no Brasil, mas é a função do isolamento. O vertical seria algo mais cirúrgico, digamos, né? Algo mais pontual, que talvez também não tenha muito resultado, mas também o horizontal também não está tendo, então está sendo muito difícil de tratar essa situação específica do isolamento, de qual melhor forma. Entendi. Doutor, agora falando especificamente sobre o vírus e seu contágio, quais são as principais formas de se contrair o vírus? Por exemplo, numa relação de comprimento de mão, isso pode contrair o vírus? Ou numa conversa? Ou então um casal, uma relação sexual? Qual é a forma de se contrair esse vírus mais usual para as pessoas terem contato com ele? Ótimo. A gente está defendendo muito que a forma principal de evitar é através da higienização das mãos, as mãos limpas, elas conseguem proteger, mas por quê? Vamos lá. O vírus, na verdade, ele se contagia de várias maneiras, seja pelo ar, que você já falou, tosse, espirros, e suspeita-se que mesmo os aerossóis formados pela fala já sejam suficientes, formando aquela nuvenzinha, para que alguém aspire e já tenha o vírus no seu corpo e já consiga desenvolver a infecção. Porém, é muito comum do hábito nosso, ao tossir, ao espirrar, colocar as mãos. E nisso a gente coloca um número muito grande de partículas virais na mão, o qual a mão está em contato com maçanetas, com copos, com outras pessoas, inclusive o aperto de mão que você bem falou. O aperto de mão, ele contamina uma outra mão, o qual essa pessoa, num segundo momento, pode levar a mão aos olhos, levar a mão à boca, levar a mão a um alimento, o qual ela vai colocar para dentro aquelas partículas que estavam contaminando aquele local. Entendi. E existe algum tipo de pessoa mais suscetível de pegar o vírus? Ou haveria uma suscetibilidade interna da pessoa do ponto de vista de desenvolver os sintomas e o agravamento do vírus? Quero dizer assim, qualquer pessoa que tiver contato com o vírus pode contraí-lo. A única coisa é que umas podem ser assintomáticas e outras não. Existe essa diferenciação ou não? Todo mundo contrai, todo mundo desenvolve os mesmos sintomas. Existe. Isso que você falou é muito pertinente. O vírus, ele vai ser sintomático, segundo alguns estudos chineses que foram os primeiros que saíram, em 20% das pessoas vão ser sintomáticas, isto é, terão algum sintoma, e 80% assintomáticas. E isto realmente depende do que você falou, da imunidade, de fatores pessoais, de alimentação, de doenças prévias, de até um momento, às vezes uma pessoa jovem, mas que está no momento da sua vida, que aquela imunidade por uma outra doença, por um estado psicológico, por qualquer outro fato alimentar, esteja ruim naquele momento, ele é uma pessoa mais predisposta. E às vezes um idoso que a gente suspeita que está ruim, acha por conta da idade, mas a idade em si nem sempre é um fator de risco. Está muito mais ligado a como aquele corpo está debilitado. Aí já o idoso, o que advém junto com a idade, são as doenças, o que muitas vezes deixam aquela pessoa mais fraca. E estando mais fraca, sim, ela estará mais suscetível ao vírus. E essa resposta imunológica para se defender do vírus, como eu falei, o vírus ele é intracelular, então assim, a pessoa que tem que desenvolver a própria resposta, ela é individual. Tem gente que vai ter uma resposta muito fraca, o qual, digamos fraca ou forte, mas para facilitar, o qual não seja suficiente para eliminar o vírus antes dele fazer uma infecção maior, e tem pessoas que vai ter uma imunidade ok, que vai conseguir eliminar o vírus a tempo, e algumas pessoas também, até ao contrário do senso comum, vão ter uma imunidade acentuada, além do que deveria, desenvolvendo uma hiperresposta ao vírus, o que vai, às vezes, aquela resposta em si, machucar, lesionar mais o próprio corpo do que o vírus em si, que também acontece principalmente nos casos jovens, que é o que a gente nota muitas vezes, que você vê jovens indo em estado grave, quando o jovem vai, muitas vezes se trata disso, de uma resposta hiperreativa, digamos assim, que foi um exagero da resposta do próprio corpo.
por uma alteração da imunidade, o qual ela errou a sua modulação. Olha só, doutor, pelo que eu entendi, o próprio, então o jovem também tem como ser suscetível de contrair o vírus e ir para um estado mais grave por conta da sua juventude, por conta do seu organismo. A reação do seu organismo poderia gerar um efeito em cadeia que pudesse colocar em risco a sua saúde? Exatamente, doutor. Isso é uma coisa que não é muito consensual, porque ele é realmente um contrassenso. Quando você imagina um jovem, você imagina alguém absolutamente saudável, rígido, e que ele está pronto para tudo. Enquanto, na verdade, esse é um grande problema em muitas doenças, não só o corona. Própria dengue, outras inflamações, encefalites, enfim, a gente poderia citar dezenas de doenças aqui que a resposta inflamatória em exagero também é causadora de lesões e problemas de saúde. Então, esse fato, apesar de curioso, ele é existente. Como que seria esse processo? Os anticorpos produziriam de tal forma o número de anticorpos que deflagraria um outro processo inflamatório no corpo da pessoa? Pode existir a parte dos anticorpos, sim, mas ela não é o grande responsável por essa resposta. A gente fala, no caso de uma resposta inflamatória, onde principalmente as substâncias químicas que o corpo libera diante de uma inflamação, as interleucinas, interferons, outras substâncias que estão no nosso sangue circulante diante de uma resposta inflamatória, estes sim se elevam. E o problema deles se elevarem em exagero qual é? Aumenta muito a permeabilidade dos vasos, os vasos ficam cheios, repletos, então aquele local inflamado, seja o pulmão, no caso do corona, ou um outro órgão, no caso de outra doença, fica repleto de líquido, mas um líquido inativo naquele local, onde atrapalha a estrutura daquele local, chega muitas células, muito mais células do que deveria chegar, atrapalhando a reconstrução daquele tecido, até a eliminação do vírus. Então, essa resposta inflamatória por substâncias químicas, citocinas, que o próprio corpo produz, que em exagero em si normalmente é o problema, e nem tanto os anticorpos. Os anticorpos, uma vez prontos, eles são específicos. A tendência deles é destruir apenas o vírus ou o local de destino dele para qual ele foi produzido. Essa resposta geralmente é por uma resposta inflamatória em excesso, a qual acontece todo esse mecanismo que eu disse atrás. Isso é muito interessante, porque eu não tinha ouvido falar sobre isso em nenhum momento até agora, e é um alerta para todos nós, né? Porque a gente imagina que o jovem saudável, eu tenho um filho de 19 anos, joga basquete, muito saudável, mas é até um alerta e ao mesmo tempo uma recomendação para esses jovens que eles não se exponham, porque eles não estão imunes ao vírus, eles podem desenvolver processos que a própria reação do corpo chegue a isso. O nosso debate hoje, o nosso tema está muito interessante. Normalmente eu abro para o chat um pouco mais tarde, mas está muito, muito interessante aqui. O chat está, todo mundo está perguntando bastante. Eu quero objetivar uma questão aqui colocada pelo Renan Souza, que a gente tratou já meio em aberto, mas eu gostaria de falar especificamente. Os olhos, eles são um potencial, uma potencial porta de entrada para o vírus? É possível contrair o vírus pelos olhos? Como que se daria isso? Sim, os olhos, assim como a boca, o nariz, se você observar logo atrás dos olhos, a região das pálpebras, principalmente, a conjuntiva ocular, são locais úmidos, o qual facilita esse contato e contágio, inclusive, tanto pelo boca, nariz e olhos. E a gente tem as mucosas, que são esses tecidinhos mais moles, digamos assim, o qual facilita como porta de entrada para o vírus grudar, ficar e dali começar a sua proliferação. Então, sim, realmente são portas de entrada. E o caminho para isso seria o quê? As mãos, lavando as mãos, o óculos e também o uso de colírio poderia eliminar o vírus? Ótima pergunta. As mãos são a principal fonte de contaminação dos olhos. Os olhos em si, só pelo aerossol disperso no ar, não é tão comum a infecção de olhos para qualquer doença, seja o corona ou outros vírus. Desse momento que estamos, inclusive, adentrando, que será esse próximo inverno, rinovírus, adenovírus, mas a mão é a fonte mais comum para você se auto-infectar. Colírios em si, não, preventivamente não se usa.
Os óleos, eles têm uma lubrificação natural, o qual nela já tem, inclusive, anticorpos que nós produzimos naturalmente nas nossas secreções, incluindo a secreção ocular, que já nos dão alguma proteção contra alguns vírus e algumas bactérias. Então, não é necessário usar colírios específicos, a não ser quem já tem alguma recomendação, quem tem alguma necessidade de uso. Entendi. Excelente. O Antônio Garcia pergunta aqui, teremos link para a gravação? Esse vídeo nós estamos transmitindo numa live agora, Antônio Garcia, mas ele ficará no canal salvo lá para a posteridade, para acesso a qualquer momento, e você pode... Aliás, eu já vou startar esse processo aqui, porque o tema está muito interessante, eu estou vendo que os debates estão bastante acalorados. Todos vocês que estão nos acompanhando no chat aí agora, eu quero fazer um pedido para a gente fazer uma ação concatenada. Todo mundo agora dá um joinha nesse vídeo, porque com o seu joinha, esse vídeo vai ter mais alcance dentro da nossa plataforma. Depois que der o joinha, compartilha ele nas mídias sociais, para trazer mais gente para estar conosco aqui no canal durante esse debate, trazendo suas dúvidas, que a gente possa levar informação para as pessoas. E por último, depois de dar o joinha, de compartilhar, se inscreve no nosso canal para ter acesso a esse vídeo e os novos que virão pela frente, sendo informado sobre esses vídeos que virão. E, inclusive, para ter acesso a outros vídeos e outras entrevistas e outros materiais que a gente já tem disponibilizado aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo a fazer a sua inscrição conosco. Perfeito? Um abraço também para a CEDEP, que é a nossa apoiadora aqui no canal, software de acompanhamento jurídico há 40 anos no Mato Grosso do Sul, Automais, que está sempre conosco, nos auxilia em uma série de coisas. Um abraço para todos aí. Perfeito? E vão colocando as dúvidas aqui, que na medida que vocês forem colocando, eu vou colocando aqui, na medida do possível, é claro, né? Eu vou colocando aqui os nossos temáticos. Daqui a pouco, nós vamos falar dos 6 hábitos para ter uma vida saudável depois dessa pandemia. E eles são imperdíveis, eu tenho certeza que pode mudar a vida das pessoas. Eu confesso que eu estou tentando já implementar um pouco na minha vida, aproveitando aqui o momento para poder tentar me colocar na minha vida. Inclusive, o Getúlio ele coloca uma questão aqui. Assim como as mãos e olhos são portas de entradas para o corona no organismo, existe alguma recomendação com quem usa óculos? Essa pergunta me interessou demais, porque eu sou um que usa óculos. Olha, uma recomendação formal para quem só trabalha de óculos não existe, mas para profissionais de saúde, sim, que eles protejam quanto maior área de mucosa, seja boca, olhos, vai estar realmente se protegendo um pouco mais. As pessoas comuns, a gente não precisa ficar também se preocupando muito em relação a isso, porque o maior contágio, como eu falei, ele é feito pelas mãos. Então, evitar a distância, de conversar muito próximo de alguém, principalmente se essa pessoa estiver com uma suspeita ou algum contactante que tem uma história do corona, a gente toma mais cuidado, mas simplesmente na hora de conversar, os cuidados básicos já estamos tomando, distanciamento, a higienização, ambientes com ar ventilando, circulados, isso normalmente já tem de ser o suficiente. Bom, ainda aqui um tema do nosso chat, o T-Fox, ele pergunta aqui, todos devem usar máscaras ou só quem tem suspeita de estar infectado deveria usar essas máscaras? Não é misturar muito que todo mundo tenha que usar? Isso é relativo, porque no momento, como a orientação é para uso, é para evitar tanto que quem tem passe adiante o vírus, quanto quem não tenha não contraia o vírus. Então, o uso da máscara, ele é orientado para todo mundo, enquanto está sendo feita essa orientação, para que tanto ninguém transmita nem contagie. Então, é interessante sim que, se a recomendação é para uso, que todos utilizem. Excelente. Doutor Vitor, ainda agora voltando aqui, eu acho que eu dei uma limpada no chat aqui. Vamos voltar dentro da nossa linha, eu já volto para as perguntas do chat. Vão colocando aqui que eu vou colocar na medida do possível todas elas aqui para a nossa live, para o doutor Vitor nos responder. Voltando àquela questão das pessoas que têm mais risco de contraindo o coronavírus, desenvolverem uma doença, desenvolverem um estado mais grave do coronavírus. Do Covid-19. Nós falamos do jovem, que pode acontecer do jovem, mesmo saudável, ter uma complicação. Quais seriam as outras pessoas potencialmente afetadas que poderiam ser mais suscetíveis a desenvolver um estado mais grave de coronavírus? Além das pessoas que a gente já falou, desse grupo de
pessoas que já têm uma maior idade, pessoas que já têm outras doenças como obesidade, hipertensão, diabetes, pessoas cardiopatas com problemas cardíacos, esses são os de maior risco. Também a gente tem que lembrar de alguns detalhes, por exemplo, pessoas que acabaram de passar por uma cirurgia, elas estão naquele momento mais fraca, pessoas que acabaram de passar por algum processo, seja de estresse físico ou emocional, com certeza a imunidade não vai estar de acordo. Pessoas que estão em processo de perda de peso acentuada, seja por uma cirurgia bariátrica, um exemplo, o qual a ingesta alimentar está bem baixa. Então, pessoas que estão nessas faixas de alimentação, de risco de cirurgias, de uma inflamação do corpo por outros motivos que não são uma doença, também estão em risco mais elevado do que simplesmente o grupo de risco. Pessoas, além disso, que também têm um risco um pouquinho acentuado maior, seria o quê? Pessoas que tomam remédio para suprimir a imunidade, aquelas pessoas que têm doenças reumáticas, por exemplo, pessoas HIV positivas, não necessariamente HIV positivo, mas já com a SIDA, né, que é a síndrome da imunidade, a síndrome imune em si, causada pelo HIV, só o HIV em si não, mas essas pessoas também poderiam ter uma imunidade mais comprometida. Então, tem vários outros grupos, além dos já conhecidos, bem batidos na grande mídia, que também são grupos que têm que tomar mais uma cautela adicional. Para essas pessoas, eu acho que a principal recomendação é o isolamento social, né? Sim. O isolamento para essas pessoas vai ser necessário até o momento que a gente conseguir estabilizar bem esse quadro, principalmente os locais onde falta estrutura para atendimento em saúde. Nesses locais é fundamental que essas pessoas tentam não se contagiar nesse momento do caos, e os locais que têm mais estrutura, tentar dar a maior condição das pessoas, quando se infectarem, de ter um bom atendimento. Então, isso realmente tem que ter toda uma cautela nesse momento para poder se liberar o isolamento. Doutor Vitor, a doutora Marli Oliveira, que está nos acompanhando aqui no canal, um abraço, Marli, ela está sempre aqui conosco, ela coloca uma questão que eu achei interessantíssima. Ela fala assim, olha, uma pessoa que já toma hidroxicloroquina todos os dias, por algum tratamento que ela tenha que fazer, essa pessoa estaria um pouco mais protegida da Covid-19 ou não tem nenhuma relação no fato de já fazer uso da hidroxicloroquina? Bom, Marli, obrigado pela pergunta. De qualquer maneira, doutor Wander, o que acontece? A hidroxicloroquina, ela em alguns estudos se mostrou eficiente, em outros estudos não. Não conseguiram bater o martelo definitivamente se a hidroxicloroquina realmente é eficaz. Tem até vertentes de dizer que talvez por interesse de indústria farmacêutica, outras pessoas falam que realmente não tem. A gente não vai entrar nesse viés. O que importa é o seguinte: amparado pela ciência para poder dizer que a hidroxicloroquina realmente tem a sua proteção, não existe a ciência afirmando categoricamente isso. Então, o que eu posso dizer para ela é assim: está tomando sua hidroxicloroquina, mantenha o uso por conta da sua necessidade do tratamento que já faz. Mas as pessoas que não tomam, passar a tomar em função disso, tem que ser visto, não tem como exatamente, não tem uma indicação formal para que se fale dessa maneira. O que houve foi uma liberação do Ministério da Saúde que o médico que atenda aquele paciente faça a sua indicação individualizada se ele vai prescrever ou não, mas para cada caso. Agora, de uma forma geral, não temos essa indicação ainda. Entendi. Ainda uma pergunta aqui do chat. É verdade ou é mito que os animais, como cães, gatos, podem contrair e transmitir o coronavírus? Já existe algum estudo nesse sentido? Então, isso aí é até por conta da teoria de onde veio, de onde surgiu o coronavírus, né? Que veio de alguns animais silvestres, incluindo o morcego, o qual na China é usado em sua alimentação das pessoas comuns. Mas a partir do momento que o vírus sofreu uma mutação e passou a ser infectável ao ser humano, é um novo vírus. Muito provavelmente, ele já não infecta mais aquele animal, mesmo que ele tenha sido originado lá, por conta da sua mutação. Essa capacidade, normalmente, ele perde a capacidade de voltar a infectar os animais ou dos animais diretamente ao ser humano. Então, ele sofreu a mutação, passou para o ser humano, a estar de ser humano para ser humano, assim continuará, e ele, a partir do momento que está mutado, ele é um novo vírus. Já não é mais aquele vírus anterior, o qual era de um animal. Entendi. Aqui, agora, uma pergunta bem de ordem pessoal. Eu, por exemplo, identifico 4 comorbidades. Eu tenho obesidade, tenho pressão alta, tenho asma, embora eu já tratado há algum tempo, mas tenho asma, e tenho a questão do ácido úrico. Beleza.
Então, eu sou uma pessoa extremamente convite de passar pela esquina, eu já tenho que subir na janela, subir no telhado. Mas eu fico pensando o seguinte: o que eu tenho tentado fazer durante esse período de quarentena? Comecei atividades físicas com preparador físico, comecei uma dieta nutricional com uma nutricionista. Ainda há tempo para que eu possa, eu que tenho essas comorbidades, tentar trabalhar para melhorar o meu organismo, melhorar a minha imunidade, para que o dia, considerando que talvez é provável, muito provável que algum dia pegue, eu esteja melhor preparado para me defender desse vírus, Com toda certeza. Com toda certeza. Nunca é tarde para começar. Alguns hábitos, realmente, quando você modifica, levam um certo tempo para o corpo se acostumar e ter uma resposta positiva. Outros hábitos, não, é de imediato. Você mesmo citou o hábito alimentar. A partir do dia, da hora que você está comendo corretamente alimentos mais saudáveis, a sua glicemia já começa a melhorar. A sua capacidade do seu corpo de eliminar substâncias tóxicas já é automática e você já não está mais levando novas substâncias tóxicas para dentro do seu corpo. A resposta ao exercício físico é um pouquinho mais demorada, mas no momento que você começou a fazer atividade física, em questão de semanas, o seu corpo já tem respostas positivas. No início, realmente tem uma adaptação até estranha, né? Que são aquelas dores, até um pouquinho de ansiedade, muitas pessoas sentem, mas o que é comum, e dali em poucas semanas já está tendo melhoras também. Quando você começou a cuidar da alimentação, cuidou do exercício, eu te garanto que o seu sono começou a funcionar melhor, dormir melhor, então isso também te põe num estado melhor de saúde, seu intestino passou a funcionar melhor, eu te garanto que você também vai conseguir ficar melhor. Então pode acreditar, mesmo sendo agora, em cima da hora, esses seus novos hábitos já estão te gerando novas oportunidades de ser mais saudável. Bom, e aí eu acho que a gente vai começar a entrar no tema específico da nossa live, que são os 6 hábitos, anotem aí, 6 hábitos para você ter uma vida saudável após a pandemia. E eu acho que eu não estou errado em afirmar que esses hábitos, se começado agora, o quanto antes se comece com eles, essa vida saudável vai contribuir para se defender da própria pandemia, dentro do que você acabou de me falar, tá certo, Vitor? Tá certíssimo, doutor. Não tá nem um pouquinho equivocado. E esse seu conselho é o melhor que você pode dar para as pessoas. É o melhor investimento que a pessoa vai fazer é na própria saúde. É isso aí. Bom, então eu acho que vocês, como eu, devem estar curiosos para conhecer esses 6 hábitos que podem transformar a nossa vida, deixar a nossa vida mais saudável. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu emagreci uns 30 quilos, 30 e poucos quilos aí de uns 3 anos para cá. Mas agora eu vou pegar esses 6 hábitos aí e dar um start e sprint final. Vamos tentar pelo menos, né? Deus permita. Tem algumas questões aqui que eu acho que agora, durante a resposta dos hábitos, nós vamos atender. Mas eu preciso fazer justiça a uma coisa aqui, doutor Vitor. Os inúmeros elogios que o senhor está recebendo aqui. Olha, muito obrigado. Fico muito feliz. Eu quero cumprimentar aqui, olha, a Simone Aparecida Nogueira, o Getúlio José da Silva, o Tifox, a Engenharia Paraná Papéis, a Maria do Carmo, o Renan Souza, a Liliana Medeiros, a Maria Oliveira, o Antônio Garcia, a Karina Gunter, né, que fala que você é o médico da mãe dela, muito profissional, elogia, conhece pessoalmente, Nicole Hard, né, Nicole Nardi, Simone Aparecida, enfim, Cissa Lardes. Eu acho que eu estou perdendo o controle aqui, porque são muitas manifestações, mas então vamos lá, vamos dar início. Nicole Hard também falando aqui, é um médico exemplar, siga ele no Instagram, né? Então, aliás, qual é o seu Instagram, doutor? Porque as pessoas possam... O meu Instagram é @vitor.camilo. Inclusive, nesse vídeo, depois eu vou colocar nas descrições o acesso para o Instagram do Dr. Vitor, mas você já pode ir lá e segui-lo no Instagram. E, como eu falei, curtir esse vídeo, dar o joinha, compartilhar esse vídeo nas mídias sociais para mais pessoas virem para cá e se inscrever na nossa página aqui no Saperialdi para estar acompanhando as coisas que nós vamos fazer. Dr. Vitor, 6 hábitos para ter uma vida saudável. O primeiro hábito está ligado à ideia da atividade física?
Exatamente, você tocou no ponto certo. Primeiro hábito, começar ou retornar a uma atividade física. Então, por esse Só hábito, uma coisa, quando a gente pensa em retornar a uma atividade física, começam a vir questões do tipo assim, mas em qual nível de intensidade? Academia ou praticar um esporte? E os riscos que possa ter isso aí, eu tenho que constar um médico antes, eu posso começar sem constar no médico. Então, o primeiro hábito seria praticar a atividade física. Como que a gente responde a todas essas questões que vêm por trás da ideia da prática de atividade física? perfeito. Vamos lá. Primeiro, qual atividade física? A atividade física melhor que a gente consegue achar para alguém é aquela que a pessoa suporta fazer, aquela que ela gosta, aquela que dá prazer a ela fazer. Porque o mais importante nesse momento é tirar a pessoa do sedentarismo. A pessoa que está inativa, ela tem um risco de saúde muito grande, o risco de adoecer. Então, ela começando uma atividade física, principalmente engajada, isto é, fazendo algo que gosta, é o ponto número um. Então, qual atividade física? A que ela se identifica. A intensidade. A intensidade vai depender do quão preparado ou condicionada ela está. E, logicamente, se ela tem riscos à saúde diante da atividade física, riscos cardiológicos, riscos, principalmente cardiológicos, que são a maior fonte de morte durante a atividade física é cardiológica, mas de qualquer maneira tem outros riscos, né, ortopédicos, riscos laboratoriais ligados à parte de glicemia, entre outros problemas, e nisso, então, a gente tem que identificar tudo isso para ver se a pessoa pode fazer com uma intensidade leve, moderada ou mais intensa. Lembrando que o exercício, quanto mais intenso, geralmente, é melhor para gerar uma resposta tanto a imunidade quanto de condicionamento. Só que nem todo mundo pode fazer esse exercício intenso. Logo, a atividade leve, ela já é liberada para quase todas as pessoas. Quase todas as pessoas podem fazer atividade física leve. Então, aquela orientação. Não sabe o que fazer? Procure o seu médico, se possível, mas não deixe de praticar. Faça, nem que seja uma atividade física leve. Muitas vezes essa leve pode ser o quê, doutor? Pode ser só andar, pode ser subir uma escada, descer. Pode ser, para quem estava totalmente sedentário, uma simples limpeza da casa, uma faxina, as atividades físicas, né? Então, não necessariamente uma atividade física daquelas de grande monta, numa academia, de um clube altamente qualificado. Não, muitas vezes a atividade física para aquela pessoa sedentária é começar os pequenos hábitos do dia a dia e já são muitas vezes suficientes. Então, esporte ou academia? O esporte, para quem gosta de esporte, é excelente. As vantagens: você está em grupo, coletividade, aumenta a sociabilidade, reunião de amigos, aquela risada pós-jogo, as brincadeiras, você aumenta a sua rede de contatos. Isso é muito gratificante, prazeroso, além do benefício físico. Academias, elas têm a sua facilidade. A pessoa que tem uma academia próxima de casa, tem um instrutor, faz uma atividade física com uma orientação adequada, também é ótimo. Então, na verdade, a gente sempre coloca esses pontos, mas um ponto soma o outro. E quem pode, que algumas pessoas hoje têm essa consciência e têm essa possibilidade, fazem os dois, inclusive. Fazem academia e fazem um esporte. E os benefícios são inúmeros, né? A gente sabe, desde a parte mental, a parte física, a parte de imunidade, a parte social, o qual a pessoa sociabiliza. Então, a gente sabe que os idosos, por exemplo, se beneficiam muito da atividade física, não só pelo benefício direto. A parte de sociabilização, ela tem um efeito enorme na diminuição de depressão em idosos, por exemplo. Então, a gente não pode também esquecer desse lado e não olhar só pelo lado físico e até orgânico que causa atividade física, mas pelo lado social, lado psicológico que a atividade física tem, né? Os riscos existem, principalmente para pessoas com mais de 35 anos, por exemplo, há um risco cardiológico aumentado. Para esses pacientes, é indicado, por exemplo, no mínimo, um teste ergométrico. Não é obrigatório, mas é indicado, é uma orientação das diretrizes americanas, diretrizes brasileiras, mas fala, mas eu vou ter que esperar, tá difícil de consultar. Começa uma atividade física leve. A orientação não é para barrar, é apenas para quem pode passar por um médico, passe por um médico do esporte, por um cardiologista, se não tiver médico do esporte, por um Essa era a clínico. questão que eu ia levantar. A sua especialidade é médico do esporte. E Certo. para quem vai começar uma atividade física, o ideal é esse: procurar um médico do esporte. Que é uma especialização nova essa, não é? Exatamente. Você citou perfeitamente.
é uma especialidade nova, realmente no Brasil já existe a especialidade, mas nesse formato que você está vendo hoje, que abrange várias especialidades no mesmo profissional, que tem a habilidade em cardiologia, tem a habilidade em ortopedia, que tem a habilidade na parte fisiológica, que tem a habilidade na parte alimentar, que é a nutrologia, que tem essas habilidades, é bem recente mesmo. A residência médica, que é a melhor forma de formação médica, só existe desde 2009 em São Paulo. Então, é algo novo. Mas tem muitos médicos que fizeram pós-graduação, que têm um conhecimento e gostam da área, e que têm alguma muito a acrescentar também aos seus pacientes nesse sentido, para que eles iniciem da melhor maneira, para que tenham uma boa orientação para iniciar. Porque nem todos os locais ainda, infelizmente, contam com um médico com a minha formação, por exemplo, de residência médica. Mas tem muitos médicos bem formados que com certeza vão saber orientar muito bem seus pacientes. Perfeito. Então, o primeiro passo, matamos ele, que é praticar uma atividade física. Exato. Segundo passo para uma vida saudável após a pandemia. Iniciar uma mudança de hábito alimentar e não iniciar uma dieta. Eu acho que deu para pegar, né? Rever a alimentação como um todo e não falar eu vou emagrecer a qualquer preço. Exato. Vamos lá. Quando você põe na cabeça que você vai criar um novo hábito de vida, é uma mudança que começa dentro de você. Não é uma coisa mais com prazo determinado ou para um projeto verão, para uma viagem que você quer fazer. Porque a dieta ela tem dia e hora para acabar e logo você vai retornar àqueles antigos hábitos que te levaram a ficar como você está. Ou muito magro, ou obeso, ou com um problema de pressão, ou com diabetes, não importa. E se você não fizer uma mudança real daquele hábito, a partir daquele momento, a sua tendência é perder os resultados num curto prazo. Porque as dietas muito malucas, principalmente, essas novas dietas, e mesmo antigas, que são muito restritivas, que você para de comer tudo, ou que você come só um tipo de alimento, são dietas que ninguém consegue perdurar por muito tempo. São dietas difíceis de serem cumpridas, cansativas, exaustivas mentalmente e fisicamente, muitas vezes até deixa déficits nutricionais. Então, a melhor forma é você criar um novo hábito, onde você vai aprender a recomprar no mercado, como você vai olhar o alimento na prateleira, o que tipo de alimento que você vai ter dentro do seu armário, a sua relação com a comida, como você enxerga ela. Ela é para te dar prazer ou ela é para nutrir seu corpo? Se for para te dar prazer, legal, a gente precisa. Mas para nutrir o corpo, a gente consegue achar novas fontes de prazer, que não somente a comida. A comida sempre foi, sempre será uma excelente fonte de prazer, ela só não pode ser a única. Temos que ter outras fontes, os quais a gente não coloque na comida essa relação de necessidade para poder se sentir feliz, que é o que realmente muitas pessoas acabam translocando, colocando na comida essa necessidade. Então, mudar a sua relação alimentar é algo fundamental para que você consiga mudar o hábito e daí sim ter algo consistente que você vai levar para o resto da vida e você nunca mais vai sofrer achando estou fazendo uma dieta. Não, eu mudei a minha relação com a comida, eu mudei o jeito que eu olho para o alimento. Isso sim, isso se perdura. Eu vou fazer um testemunho aqui, gente. Eu acho que esse momento da pandemia, eu vi um vídeo de um palestrante que vai falar aqui conosco no canal, inclusive, que falou assim, quem vai sair dessa pandemia? Quem vai se transformar nessa pandemia? Esperando que a gente saia, é claro, né? Torcendo que a gente passe por ela, Deus permita que sim. Mas, e aí falou assim, será que você vai sair transformado ou você vai sair recalcado com os mesmos problemas? Eu vou confessar para vocês que eu estou tentando, isso que o Dr. Victor falou, de rever os alimentos, quando a nutricionista passou para mim, aí a gente foi lá, organizou a geladeira, comprou umas vasilhas para poder ficar de fácil acesso, que também eu acho que um dos segredos é organizar a geladeira, para você ter acesso à comida saudável quando você precisa. Então, eu não tenho dúvida que é por aí mesmo, e espero poder testemunhar isso com mais felicidade ao longo do tempo, dando certo esse projeto de emagrecer. Então, primeiro passo, praticar uma atividade física. Segundo passo, transformar os hábitos alimentares, mudar os hábitos alimentares e não fazer dieta. Terceiro passo,
para ter uma vida O saudável? terceiro passo é o mais fácil, talvez. Comprar um bom tênis, ao invés de trocar de carro. Como assim? Sim, começar a mudar os pequenos hábitos do dia a dia vão fazer uma diferença enorme ao longo de uma vida. Porque hoje a gente tem muito essa parte do sedentarismo mesmo, tudo a gente quer muito fácil, telefone, iFood, pede a comida, a gente quer ir de carro na esquina, a gente deixou aquela atividade que o ser humano lá atrás, em tempos mais remotos, dependia para poder alcançar sua comida, para poder chegar a novos locais, locais seguros. A gente deixou. O telefone resolve isso, o carro resolve isso. Só que essas pequenas atividades não programadas, elas trazem um benefício enorme para o corpo. Já tem N estudos, desde muito antigamente, do estudo inglês lá, da comparação entre o motorista do ônibus e o cobrador, o qual depois do estudo lá, é um estudo inglês, que depois de anos viram que o cobrador, por ele ficar durante a sua jornada de trabalho, levantando, sentando e andando ao longo do ônibus, morria menos de problemas cardiovasculares do que o motorista, que passava grande parte da sua jornada sentado. Então, essas pequenas coisinhas, de mesmo se levantar para ir à cozinha, se levantar para trocar um canal, se levantar, caminhar mais, buscar programas, ao invés de ser programas para comer, programas para passear, para caminhar, para se reunir, isso com certeza vai fazer toda a diferença num somatório, num cumulativo ao longo da vida. Isso vai de encontro à pergunta, vale passo, na verdade, a pergunta que o Getúlio acabou de colocar aqui no chat. Como manter em forma dentro de casa sem ter a condição de contratar um personal trainer, por exemplo? Eu acho que passa por isso aí, aumentar a atividade física não programada dentro do seu ambiente. Seria isso? Perfeito, exatamente. Você já captou a mensagem. É exatamente isso. Dentro da sua rotina, você buscar o que seja um pouquinho mais cansativo, entre aspas, mas que no final isso é mais saudável. Naturalmente, você vai estar se beneficiando disso, sabe? E olha um detalhe: para todo mundo que quer perder um pouquinho de gordurinha, eu vou contar uma coisa. Quando você faz uma atividade física de baixa intensidade, isto é, lavar a louça, se levantar, caminhar, todas essas pequenas coisinhas, ela queima prioritariamente gordura. A fonte de energia dela é gordura. Então, além do benefício cardiovascular que eu acabei de falar, toda a parte de você se sentir bem, de estar mais ativo, para quem ainda quer um resultado estético, que não é nem o nosso foco, mas também pode ser, você ainda consegue ter um resultado melhor do que aquele momento que você vai para a academia e simplesmente pula e levanta muito peso e carrega, faz aquele esforço todo que também é importante, também é bom, mas de um ponto de vista até estético, para você queimar mais gordurinha, essas pequenas atividades ao longo do dia, elas consomem mais gordura do que aquela atividade de alta intensidade feita num local programado para aquilo. Então, até isso, quando você para pensar, você tem benefício. Então, são N benefícios, começando dessa maneira que você falou, limpando, que eu falei, inclusive, anteriormente, limpando uma casa, tirando momentos para caminhar, tudo que você puder usar de peso, 1 quilinho de sal em casa já serve às vezes para você se exercitar. Hoje a internet, ela nesse ponto oferece muitos programas, muitos sites, muitas pessoas boas para você assistir que orientam corretamente, mesmo por vídeo, como fazer um exercício da forma correta, preservando a coluna, preservando os joelhos. Então hoje a fonte de informação está enorme, tem aplicativos pelo celular que você pode baixar e ele te ensina a se exercitar dentro de casa com segurança. Então, tem como sim. 3 passos até agora. Começar uma atividade física, reeducação alimentar, atividades físicas não programadas dentro da sua rotina, um tênis e não um carro. Antes de nós seguirmos aqui com os nossos próximos passos para uma vida saudável, eu gostaria de dizer que um dos propósitos desse nosso canal tem sido, desde sua retomada, tentar auxiliar as pessoas pelo que nós estamos passando em relação ao Covid-19, essa quarentena, essa pandemia que o mundo está assolando. Como todo mundo, imagino que se não saiba, eu estou contando para quem não sabe, que está nos assistindo, eu sou advogado, professor, advogado, e atualmente estou ocupando um cargo de conselheiro federal. Lá de passagem, porque no futuro serão vocês que estão nos assistindo, os outros colegas, que a OAB é uma grande corrida de bastão. Agora está comigo, amanhã está com você e a gente vai somando esforço no mesmo propósito. E pensando nisso, em atender colegas que vinham a entrar num estado de vulnerabilidade econômica
por conta do Covid-19, o Conselho Federal da OAB criou o Fundo Emergencial de Apoio à Advocacia. E você pode contribuir para esse fundo. De que forma? As informações para fazer uma transferência para esse fundo, uma transferência bancária, estão aqui na descrição desse vídeo. Lá você acessa o número da conta e você pode transferir diretamente fazendo a sua doação. Inclusive, aqui também estão todas as informações de como esse dinheiro será gerido. Tem lá o link para a sua regulamentação. Será todo gerido pelo Conselho Federal, uma comissão específica do Conselho Federal, e destinado a atender colegas que venham entrar num estado de vulnerabilidade social em razão das condições econômicas e sociais provocadas pelo Covid. E eu te convido a participar conosco deste fundo e desse projeto. E você pode participar tanto de maneira direta, fazendo a sua transferência, quanto de maneira indireta. Como de maneira indireta? Divulgando a existência desse fundo para mais pessoas. Você pode copiar essas informações, divulgar nas suas mídias sociais. Você pode chamar e falar para pessoas sobre a existência desse fundo e, inclusive, da forma como eu já pedi antes, dando joinha nesse vídeo, compartilhando esse vídeo nas mídias sociais, se inscrevendo no nosso canal, para que essa informação chegue para mais pessoas. Vamos fazer parte junto conosco dessa corrente. Doutor Vitor, atividade física, novos hábitos e aumento da atividade não programada, um tênis e não um carro. Já falamos de 3 passos. Vamos seguir em frente. 4º passo para uma vida saudável depois da pandemia. Vamos lá, o 4º passo é dormir. Indo contra a essência do que as pessoas pensam, dormir. Sim, dormir, você está ganhando tempo de vida. Dormindo? Sim, exatamente. Quando você dorme, é a hora que o seu corpo consegue se recuperar. Tanto parte do sistema nervoso central, que estava trabalhando o dia inteiro, igual os advogados, colegas médicos, que estressam muito durante o dia a dia, é na hora que você dorme que ele se recupera, que ele descansa e fica pronto para o dia seguinte. É dormindo que a gente produz a maior parte dos nossos hormônios, inclusive hormônios do crescimento, reduz o hormônio do estresse, que é o cortisol, regula, melhora a glicemia. A gente dormindo está tendo uma queima calórica também de gorduras. É a hora que o seu corpo está se recuperando, preparando para um novo dia. E é ali que ele se trata. Então, dormir é essencial para que o corpo se recupere, esteja pronto para a nova jornada e seguir uma vida longa. A falta do sono, você dormir pouco, gera talvez mais doenças do que as pessoas imaginam em relação a outras substâncias que a gente imagina como álcool, drogas. Não tem um estudo comparativo, mas se a gente pudesse colocar, o sono ele é algo assim extremamente importante para que o ser humano esteja pronto para um novo dia. E muitas pessoas não valorizam. Tem hábitos ruins em relação a isso. Por exemplo, a ingesta excessiva de estimulantes à noite, seja café, chá verde, qualquer outro tipo de estimulante à noite que possa atrapalhar e interferir no sono, não é uma boa coisa a se fazer. Tem pessoas mais sensíveis ao próprio exercício físico. O exercício é bom, mas cada pessoa responde de um jeito. Então, temos que ver se as pessoas que se respondem ao exercício físico ficando mais ligadas ou tem gente que fica mais relaxada. Se a pessoa fica ligada à noite e isso vai interferir no sono dela, é recomendado que ela treine mais cedo. Então, tem que tomar todos esses cuidados. O que a gente chama muito da higiene do sono, que as pessoas resolvem à noite, fazer leituras exaustivas, as leituras jurídicas para uma prova, para uma audiência, alguma coisa assim. Não, tenta fazer de dia. Não põe à noite seu cérebro para ficar acordado, trabalhando. À noite tem que ser atividades mais relaxantes. Temos que baixar a luminosidade do ambiente, lugar mais silencioso, para que você consiga ter um bom sono, um sono de qualidade. São vários fatores. Alimentação, comer muito antes de deitar, acaba às vezes prejudicando o sono também. Então, se programa para comer mais cedo, evita estimulante à noite. Mesmo pessoas que falam assim, doutor Wanda, eu não tenho problema com café, eu posso tomar café à noite o quanto eu quiser. Já tem estudo que mostrou que mesmo essas pessoas que relatam não sentir interferência do estimulante, sim, tem prejuízo na qualidade do sono. Então, tudo que pudermos fazer para ter uma boa qualidade de sono é importantíssimo, para que o sono seja reparador e você no dia seguinte esteja pronto. Dormir, então. Agora, quantas horas de sono é preciso para dormir à noite? Eu, por exemplo, eu vejo por mim, eu dormi em média 8 horas por noite.
durante muito tempo da minha vida. Mas já tem alguns anos, uns 3, 4 anos, que eu comecei a dormir. Se eu dormia 8, hoje eu devo dormir entre 5 e 7 horas por noite. E tenho a mesma vida que antes. É normal, a gente vai ficando mais velho e vai dormindo menos, isso aí é verdade? Eu já ouvi essa conversa. É verdade, mas isso é muito individual. Realmente, quando bebê, você tem uma necessidade de dormir até metade do dia ou mais do dia. E quanto maior você fica, mais velho, essa necessidade ela diminui. Mas tem que lembrar da individualidade. Tem pessoas que, mesmo com mais idade, ainda continuam tendo uma necessidade de dormir 8 horas, que é uma média que foi estabelecida, mas logicamente que umas pessoas precisam de menos e se sentem bem sem alteração de memória, sem alteração de concentração, e não estando irritado, e tem gente que, pelo contrário, se dorme mal, a memória fica prejudicada, fica mais irritado, concentração fica péssima, raciocínio fica lento. Então, essas pessoas que identificam esses sintomas, aquelas pessoas que onde encostam começam a dormir, está sonolento o tempo todo, essas pessoas têm que estar atentas a esse sintoma e ver que, apesar de achar que não precisa dormir, tem algo de errado acontecendo naquela noite, que pode estar, apesar às vezes de 8, 10 horas dormidas, não está sendo um sono reparador, aquele sono que descansa. E ele sim tem que buscar uma ajuda, muitas vezes, para melhorar essa qualidade de sono, para poder ter realmente uma qualidade. Mas sim, tem gente que dorme menos e está tudo bem, e tem gente que dorme mais e também está tudo bem. Não significa necessariamente um quadro de doença. Muito bem. Quarto passo, dormir. Quinto passo. Ó, o quinto passo é um passo que as pessoas, infelizmente, nessa corrida estão ignorando, mas que é fundamental. Tirar um tempo para você. Como assim tirar um tempo para mim? Eu tiro tempo para mim. Como você tira esse tempo para você com qualidade? Fazendo coisas que realmente te desestressam, te desconectam da sua rotina. Porque o nosso cérebro, se você está achando que está tirando tempo para você, no seu escritório, fazendo uma outra coisa, só porque não é o seu trabalho, e é o suficiente, não é. O cérebro está conectado, ele está ligado. Você vai estar ainda naquela vibração de estresse ainda alta. O desconectar é realmente você sair daquele ambiente, é você buscar uma outra atividade que você se desconecte, que você entre num outro estado mental, visual, auditivo, psicológico. Um exemplo, hobby. Quem gosta de cantar, quem gosta de desenhar, pintar, vá para o ateliê, pinte, estimula locais diferentes do cérebro, sensibilidade diferente, você desconecta completamente, você baixa o seu nível de estresse. Aquele estresse que estava naquele nível alto, você consegue colocar lá embaixo quando você se desconecta, relaxa e fica pronto para novamente a vida te tomar o estresse e você subir aquele nível de estresse. Então, ter atividades fora do cotidiano que te dão prazer e não dinheiro. O dinheiro é importante, mas tem que ter aquela coisa que você faz por prazer. Ah, eu trabalho, eu gosto do meu trabalho. Não, nem sempre só o trabalho, porque a partir do momento que você faz com compromisso de resultado financeiro, de horário, aquilo está te estressando. Então, muito importante você ter um hábito que não seja dessa forma, que você se desconecta, se desliga. Muitas pessoas gostam de meditação, do yoga, desenhar, até correr, quando não é a parte da atividade física, quando é o a mais, correr no final de semana num local diferente, que não é visando um resultado, uma performance, também serve. Mas tudo aquilo que você faz sem compromisso, sem a necessidade do financeiro. Aí entra também as viagens, quando é uma viagem feita com esse intuito também. Não aquela viagem que você faz apertado, sem dinheiro, preocupado, com início, meio fim, uma viagem de trabalho. Não, essa não conta. Mas aquela viagem que você faz para relaxar, para se desconectar, essa sim também tem muito valor. Porque assim você renova novamente o seu corpo, o seu sistema nervoso, fica pronto para encarar novamente o estresse. Muito bem. E agora, já caminhando para o nosso final, eu estou curioso para conhecer o sexto hábito para uma vida saudável, que é pós-pandemia, mas é durante a pandemia também. Exatamente. O sexto, ele parece que foge do senso comum. As pessoas param para não pensar nele. E ele está ligado ao meio médico, ao meio jurídico, a todos os meios. Que é o quê? Construa relacionamentos saudáveis. Sim, isso é um conselho médico, mas que é um conselho de vida. O senhor, como bem gosta de filosofia também, né, doutor? Sabe que isso é fundamental para que o ser humano exista e exista de uma forma qualitativa e não só existencial. Então, melhorar o relacionamento familiar,
é importantíssimo. Não adianta você estar ao lado do seu marido, da sua esposa, do seu filho, e não estar com ele presente, estar no seu celular, ali na mão. Não adianta você estar com os amigos e não estar lá. Então, o relacionamento, quando bem feito, bem conectado, ele libera muitas substâncias cerebrais, dopamina, serotonina, muitas, digamos, fórmulas mágicas, assim, de que vai fazer a pessoa se sentir bem, muito mais, às vezes, do que ter uma conta cheia de dinheiro, do que ter um corpo forte, saudável, mas se a mente, a alma não está preenchida, nada disso vai valer. Então, para isso, você também tem que lembrar o quê? De construir novas amizades. Se você tem algumas amizades tóxicas que a gente fala, busque novos amigos, aqueles que te fazem sentir bem, aqueles que você vê que te deseja bem, que te querem bem. Esses relacionamentos são os melhores para se cultivar. E você vai estar sempre tendo apoio naquele momento difícil que você precisar, naquele momento de tristeza, ou no momento de corona como esse, igual você está falando, que todo mundo isolado. Estamos no digital, mas ter os bons relacionamentos faz as pessoas se aproximarem, faz você fazer aquela videochamada, aquela ligação, se sentir bem, sorrir, depois de um dia cansativo, de um dia preocupante, né, que todo mundo está temendo tudo que vai acontecer. Então, assim, essa seria a minha maior dica, depois de todas essas. Todas funcionam em conjunto, mas essa eu te garanto que adoece mais quando não é seguida do que todas as outras acima, viu? Relacionamentos saudáveis. Uma vida que você possa valer a pena de ser vivida. Olha, eu estou muito feliz, doutor Vitor, com a nossa live de hoje. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão cumprimentando aqui no chat, falando como que foi instrutivo, como está sendo importante. E nós estamos caminhando aqui para o final, mas antes das considerações finais, tem algumas questões que surgiram aqui de ordem muito prática. Foi perguntado aqui, o senhor também é nutricionista? O médico do esporte também é um nutricionista? Eu imagino, bom, quero ver a sua resposta. Como que é o trabalho do médico do esporte e a questão da nutrição? E também uma questão muito pragmática. O senhor, como é que estão sendo para consultar com o senhor? O senhor está com o consultório aberto? As consultas estão sendo online? Como está funcionando a sua dinâmica de consultas nesse momento? Tá certo. Olha, o nutricionista é uma especialidade, é um profissional que foi graduado após 5 anos estudando somente a parte alimentar. Ele é o quem mais entende da alimentação para as pessoas saudáveis e doentes. O médico esportivo, ele durante a sua formação também tem bases na nutrologia, que é semelhante à nutrição, porém é focada mais no ponto de vista de doenças, de tentar tratar doenças por via da alimentação. E normalmente se complementam. O nutricionista trabalha em conjunto com o médico, seja nutrólogo ou médico esportivo, como a mim, que a gente tem uma conexão muito boa e trabalha junto. O médico, ele tende a fazer mais as orientações. Não é da rotina do médico a prescrição de dietas. Ele tende a mais orientar os seus pacientes sobre o que pode fazer, como pode mudar. E quando ele tem um nutricionista para trabalhar em conjunto, fica mais harmônico ainda e mais perfeito o resultado no paciente, porque a gente consegue abordar a parte de doença, a parte de um enfoque específico do ponto de vista médico, junto com a abordagem alimentar, que é muito bem conduzida pelo nutricionista. E no meu caso, para conseguir se consultar comigo, eu estou em Campo Grande, sim. Eu estou atendendo aqui no Instituto Baixo de Medicina Esportiva, que fica na Avenida Nelly Martins, ao lado do Joga Burger, na Via Parque. Pelo meu Instagram, pode também entrar em contato no @vitor.camilo, que lá eu também dou mais informações da forma que vocês tiverem, e dúvidas também. Podem estar perguntando, que com o maior prazer vou responder, e quem sabe novas lives, inclusive com o meu querido Dr. Vander, ou outras oportunidades para poder tirar as dúvidas de quem tiver. Mas o atendimento online, para quem está em Dourados, conseguir se consultar em Campo Grande, não consegue. Ou No consegue? momento, pelo menos a primeira consulta, eu tenho prezado pelo atendimento físico, porque é onde eu consigo fazer uma avaliação da pessoa, ortopédica, examino, toco, vejo, palpo ali. É um exame físico muito completo, o qual a pessoa vai se beneficiar muito mais no atendimento presencial. E na clínica, a gente está tomando as devidas providências em relação ao corona, o uso de máscara, o número de pacientes por horário. Então, estamos respeitando todas as medidas necessárias para que todos possam ser atendidos com segurança. Perfeito. Bom, antes de terminar, eu quero convidar vocês que estão conosco hoje, mais uma vez, se inscrevem no nosso canal,
dá o joinha nesse vídeo, compartilha o vídeo nas mídias sociais e volta amanhã para cá conosco. Amanhã, às 18 horas, nós vamos estar aqui com que tema? Quem está contaminado e não respeita a quarentena comete um crime? Olha só, vai dar o que falar esse tema, né? Nós vamos estar com o Dr. Olavo Hamilton, que é conselheiro federal junto comigo, lá do Nordeste, com o Dr. Gabriel Arce e a doutora Rosane Marino, que são advogados criminalistas na área. Vai ser um tema muito interessante. Quem está contaminado e não respeita a quarentena comete crime? Vai dar o que falar o nosso programa amanhã. Os colegas vão responder essa pergunta, então convido todos vocês a participarem amanhã conosco. Doutor Vitor, para as suas considerações finais, eu gostaria que o senhor deixasse para nós uma mensagem, também dizendo sobre o que o senhor espera que seja o mundo, a medicina, a vida das pessoas depois da passagem por essa pandemia. Tá, joia. Muito obrigado pelo convite. E eu gostaria de falar para as pessoas, do fundo do meu coração, o que eu espero é que essa pandemia tenha servido para que a gente possa enxergar o quão breve é a vida e que ela tem que ser vivida da melhor forma possível. E sem saúde, que é o nosso maior bem, nosso maior patrimônio, nada disso tem valor. E vocês viram que ela não é uma coisa palpável, uma coisa unifatorial. Ela tem é uma interdisciplinaridade do ser humano, da sua alma, da sua alimentação, da sua vontade, de tudo. Então, assim, eu queria que as pessoas saíssem dessa melhores, preocupados com, com o colega, com a própria saúde, com os familiares, com todo. E não só mais o profissional, o financeiro, porque isso aí tudo é muito passageiro, né? Então, essa luz que eu queria que as pessoas olhassem com mais carinho daqui para frente. E eu acho que é essa luz que você iluminou a nossa noite de segunda-feira, doutor Vitor. Muito obrigado pela sua participação. Muito Eu, aliás, obrigado. acho que hoje eu vou terminar o canal, a nossa live, até de um jeito um pouco diferente, porque eu vi que o senhor gosta também de filosofia, de poesia, e eu acho que eu vou tentar lembrar aqui os versos, salvo engano, do Fernando Pessoa, que tem a ver com esse momento que nós passamos hoje. Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. Você já se inscreveu no nosso canal, curtiu o vídeo, compartilhou nas mídias sociais, chamou mais gente para conhecer o trabalho que a gente faz aqui no canal? Estamos esperando. Mas, sobretudo, você encontrou elementos para pensar segundo a sua própria cabeça, segundo o seu próprio entendimento? Se você encontrou, nós estamos no caminho certo. E, doutor Vitor, para brindar a sua passagem aqui pelo nosso canal, eu quero dizer que o valor das coisas não está no tempo como elas duram, não está na intensidade, mas está na intensidade como elas acontecem. É por isso, doutor Vitor, que existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. A exemplo de como foi você e todos vocês que participaram aqui hoje conosco. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Tchau, até mais.